Observando os dados apresentados pela senadora Ana Rita, logo no início, os dados trazidos pela reportagem da Isto É, dados contraditórios que dizem que 65% das crianças à espera de adoção são negras e 59% dos pais que pretendem, quer dizer, das pessoas que pretendem se tornar pais adotivos, dizem que não têm problema com a etnia nem com a raça. Então, isso só comprova aquilo que Florestan Fernandes dizia acerca do brasileiro. Nós somos um país com preconceito de ter preconceito. Então, todo mundo conhece alguém que foi vítima do racismo, mas ninguém é racista no Brasil. E isso se reflete no processo de adoção. A lei brasileira não proíbe casais homoafetivos de adotarem crianças. E o STJ, através do juiz Luiz Salomão, já deu um parecer favorável à adoção por casal homoafetivo. Pessoas homossexuais têm adotado crianças, desde que sozinhas, em que pese algumas decisões também do Judiciário, nas instâncias abaixo do STJ, favoráveis à adoção de casais homoafetivos. Mas quase sempre as pessoas homossexuais conseguem adotar crianças desde que se apresentem sozinhas. O entrave à adoção por casais homoafetivos, portanto, não é legal. É um entrave cultural, ou seja, tem a ver com os preconceitos sociais anti-homossexuais partilhados pelas pessoas envolvidas no processo de adoção. Sobretudo, os preconceitos em relação às famílias homoafetivas que nascem das uniões estáveis e do casamento civil, o casamento civil conquistado na prática agora pela regulamentação do CNJ. Os preconceitos, qualquer preconceito, são de ordem cognitiva, né? Tem a ver com a maneira como a gente compreende o mundo, a maneira como a gente vê o mundo, e esses preconceitos são produzidos e reproduzidos por diferentes ordens discursivas e regimes de representação. E aí eu vou citar a língua, que é o primeiro regime de representação onde os preconceitos se materializam, a literatura, a televisão, a publicidade, mas também o parlamento. Não foi uma nem duas vezes que parlamentares, tanto na Câmara dos Deputados quanto aqui nessa casa, associaram, por exemplo, a homossexualidade à pedofilia. Embora todos os dados acerca da pedofilia disponíveis e acerca do abuso sexual de crianças e adolescentes, porque nem todo pedófilo chega ao abuso, todos os dados acerca da pedofilia e do abuso sexual apontam que as vítimas preferenciais são as meninas e que os algozes, quer dizer, os praticantes desse crime, são as pessoas heterossexuais, são os homens heterossexuais, quase sempre padrastos, pais, tios dessas meninas. A despeito desses dados, o senso comum reproduz frequentemente a associação entre homossexualidade e pedofilia. E volto a dizer, inclusive por parlamentares. O que me espanta, porque o exercício da política, a prática política, deveria primar por aquilo que Hannah Arendt, a filósofa judia, chama de discernimento. Nós, parlamentares, deveríamos agir com discernimento e não a partir do senso comum. Mas é difícil não agir a partir do senso comum quando se tem pela frente uma reeleição. As pessoas preferem jogar para a plateia do que serem honestas intelectualmente. E, por isso, elas reafirmam esse preconceito em relação aos homossexuais. Então, as fantasias de que as crianças adotadas por casais homoafetivos serão abusadas, né, e nessa perspectiva preconceituosa, os homossexuais são vistos como predadores sexuais, têm impedido que casais homoafetivos adotem as crianças. Outro preconceito comum, também reproduzido e que aparece como um entrave à adoção, é a ideia de que a orientação sexual dos casais que pleiteiam se tornar pais vai influenciar na orientação sexual dos filhos. Então, nós temos esse número estarrecedor de mais de 40 mil crianças à espera de adoção, todas apodrecendo de solidão e à espera de uma família. Mas as pessoas se colocam contra o processo de adoção por casais homoafetivos com essa fantasia de que a orientação sexual do casal vai influenciar na orientação sexual do filho, como se, ainda que influenciasse, ser homossexual fosse um destino imperfeito. Eu sou a prova viva de que ser homossexual não é um destino imperfeito. Então, e só para desfazer esse preconceito,
eu sou filho de um casal heterossexual, e todos os homossexuais que existem no mundo nasceram não de chocadeira, nem por geração espontânea, mas de casais heterossexuais. Então, isso quer dizer que a orientação sexual dos pais não influencia na orientação sexual dos filhos. Bastava as pessoas colocarem os dois neurônios para funcionar para entender que esse preconceito não se sustenta por muito tempo. Então, esses preconceitos têm impedido a adoção e colocado parte da sociedade alijada de uma política de educação de qualidade que lhe garanta, mais uma vez citando a filósofa Hannah Arendt, aquilo que ela chama de vida com pensamento, que é a capacidade de ler criticamente o mundo e aceitar a diferença, tem colocado parte dessa sociedade, que foi alijada dessas políticas de educação, contra o processo de adoção por casais homoafetivos e, por extensão, contra a cidadania LGBT, que o diga aí todas as manifestações contrárias ao direito ao casamento civil que é feita. Aliás, um parêntese aqui para vocês, nesse momento, quer dizer, já deve ter sido lançada nas redes sociais e na imprensa a música que Marisa Monte, Carlinhos Brown e Arnaldo Antunes fizeram para a campanha do casamento civil igualitário chamada Joga Arroz. E eu cito isso porque é importante que pessoas de expressão na cena nacional coloquem o seu prestígio a favor do discernimento, porque as pessoas entendam que os homossexuais têm sim direito têm direito ao casamento civil. É um direito civil, não tem a ver com religião. Muita gente se pergunta por que, afinal de contas, os gays querem adotar filhos, né? Essa é a pergunta que as pessoas fazem. Eu posso dar várias respostas. Eu vou começar com uma mais genérica. Nós queremos adotar filhos porque a família está em transformação desde o século XVII, com a conquista pelo casamento por amor. Talvez vocês não saibam e deem isso como um fato, dado como algo da natureza. As pessoas não casavam com quem elas amavam antes do século XVII. Elas casavam com quem... Elas eram obrigadas a casar com quem as famílias, a tradição nobiliárquica, enfim, do clã impunham a elas. Mas, com a conquista pelo casamento por amor, ou seja, a valorização do indivíduo diante do capitalismo nascente, as famílias vêm desde então se transformando e resultando em famílias no plural. E eu insisto em famílias no plural porque cada vez que as vozes conservadoras e reacionárias se levantam nessa casa, elas sempre falam em nome da família, e eu pergunto de que família... Em nome de que família essas pessoas estão falando? Necessariamente não é em nome da minha família, não é em nome das famílias formadas por mulheres, chefiadas por mulheres, as famílias monoparentais, chefiadas só por homens, não é em nome das famílias estendidas, aquelas que nasceram com o divórcio, quando os casais se divorciam e casam de novo e têm novos filhos com os seus novos cônjuges, formando uma família mosaico, não é em nome das famílias compostas por casais que adotaram crianças, nem das famílias compostas por casais que não querem ter filhos nem adotar. Então, essas pessoas não falam em nome da pluralidade das famílias. A família está em transformação e, com isso, inclui aí a família homoafetiva. Ela é um fato. Ela é um fato. Os primeiros registros de casais homoafetivos querendo adotar vêm dos anos 60, início dos anos 60, mas se intensifica, sobretudo, nos anos 80 e 90, com a tragédia da AIDS, que se abateu sobre a comunidade gay, masculina, sobretudo, e os homossexuais entenderam que precisavam transmitir um conhecimento, garantir um legado, deixar uma marca no mundo. Seja através da adoção, seja através da reprodução assistida, da barriga de aluguel ou da relação sexual mesmo, porque os gays transam, eles podem transar com mulheres, eles podem engravidar mulheres deliberadamente e nascer suas famílias. Além disso, uma coisa que marca o ethos gay é a relação com a família, a ruptura com a família. Ao contrário da criança negra, da criança judia, da criança indígena, que, quando vítima da estupidez do mundo, volta para casa e encontra iguais que lhe acolhem, a criança gay não encontra esse acolhimento em casa. Muitas vezes a família é a fonte da violência, a família é a fonte do abuso, do assédio moral, e quase sempre a família obriga esse homossexual a sair de casa para viver plenamente, para fazer a passagem da vergonha para o orgulho. Nós nascemos e nos criamos numa cultura heteronormativa, homofóbica, reproduzida seguramente há quase 3.000 anos.
Então, não é fácil ser homossexual nessa cultura e a família é uma instituição que reproduz esse preconceito anti-homossexual. Então, os homossexuais são marcados por essa ruptura com a família, seja porque ele precisa sair de casa para viver plenamente a sua identidade, ou quase plenamente, seja porque ele compulsoriamente é afastado da família por expulsão e por violência. Então, os homossexuais saem daí e recompõem a sua família na comunidade de amigos, na família de amigos. Então, a amizade tem um valor fundamental na sociabilidade gay, quando ele sai de casa, quando ele faz uma migração, seja do interior para as grandes cidades, porque a vida no interior é muito mais difícil do que você viver no anonimato das grandes cidades, seja a migração da periferia para os centros da cidade, onde também, nas periferias, a vida é mais difícil para as pessoas homossexuais. Então, os homossexuais são marcados por essa ruptura e essa fissura do afastamento da família faz com que os homossexuais pleiteiem uma recomposição da família através da adoção, através do casamento, antes do casamento e depois através da adoção. Quando ele não consegue isso, ele faz um movimento de retorno, quando ele entra naquele período que sai da efervescência da juventude, que vai dos 16 até os 45, essa efervescência da juventude, da vida gay nas grandes cidades, ele faz um retorno, uma recomposição, ele tenta recompor os laços com a família, sobretudo através da figura da mãe, agora abandonada pelos filhos héteros, que casaram e têm seus próprios filhos, e quase sempre cabe ao filho gay cuidar dela, fazer aqueles programas chatíssimos que ninguém gosta de fazer, como levar lá na hidroginástica, no supermercado, fazer essas questões. Então, isso responde à pergunta que os preconceituosos fazem acerca de por que os homossexuais querem adotar filhos. Nós queremos adotar filhos como todos os heterossexuais querem adotar filhos, porque nós queremos uma família. E a família, ela, como instituição, ela não se destruiu, muito pelo contrário, ela continua firme e forte, mas na sua pluralidade. Ela continua sendo a célula da sociedade e ela tem que gozar, na sua pluralidade e diversidade, da proteção do Estado. Nós não podemos considerar que há famílias privilegiadas em detrimento de outras. O Estado tem que garantir a toda a família a proteção ampla e restrita. Muito obrigado.